Olá, olá a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui hoje para trazermos algumas reflexões, reflexões espíritas, e acabei escolhendo o tema, o título desse nosso bate-papo, de Jesus, o ilustre desconhecido. Muitas vezes as pessoas podem ficar questionando, né? Por que o Ari trouxe um tema, esse tema, né, tão estranho, o título, Jesus, um ilustre desconhecido. Mas imagina, Jesus não é desconhecido de ninguém. Jesus é muito conhecido. Será? Outro dia eu estava vendo um grupo de jovens jogando um jogo desses de interação, chama-se Imagem em Ação, alguns já devem ter participado. E uma das figuras, uma das cartas que saiu, e é um jogo onde os jovens ou eles desenham ou eles fazem mímicas para que um grupo que está participando identifique aquele objeto da mímica ou do desenho. Nesse grupo específico de jovens, eles tiraram os desenhos e estavam se atendo somente às mímicas. E aí tiraram uma carta, e eles tinham lá um tempo para fazer as mímicas, e o grupo descobrir quem era o personagem, o objeto, enfim, da mímica. E eles tinham 1 minuto para fazer isso. E após 1 minuto, o jovem com muita dificuldade para fazer essas mímicas, não tinha noção do que fazer, o grupo não conseguiu descobrir, e é qualquer grupo, tinham lá 10, 15 jovens participando, e nenhum deles conseguiu descobrir o que era. E quando terminou, as pessoas questionaram: o que é que você estava fazendo? E ele disse que tinha tirado uma carta onde estava escrito ali Jesus. Ficaram com uma cara de interrogação, uns reclamando: por que você não fez tal imagem, tal situação? Mas aí eu, que estava de fora assistindo, fui percebendo que, apesar de termos Jesus, um grande exemplo, que a gente vai acabar conversando daqui a pouco, aqueles 15, 20 jovens que estavam ali tinham dificuldade de saber quem era, ou mesmo de como representá-lo através de expressões corporais, da mímica, para que os seus amigos, os seus colegas também descobrissem. Essa foi uma das vezes. Também, em outra vez, assistindo um filme, que tem nessas plataformas de streaming, que chama-se A Dieta do Palhaço, a gente vai vendo que lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com imagens, mostravam a imagem para crianças em torno de 7 a 10 anos dizerem quem eram aqueles personagens da imagem. E o filme, o título, A Dieta do Palhaço, 10 de 10 crianças sabiam quem era o palhaço. Mostrava a imagem, é fulano de tal situação. E dentre os vários personagens, um deles era uma foto de Jesus. E de cada 10 crianças, 2 ou 3 crianças sabiam que aquele personagem, que aquela foto era de Jesus. Então, eu refletindo sobre isso, fui pensando, falei, para nós espíritas, Jesus, né, é o grande, é o sentido da nossa existência como trabalhadores, a nossa inspiração. Mas esse mundo, os jovens, as crianças, não sabem quem ele é.
quem foi, quem é. Então, me levou às reflexões e aproveitando agora que estamos no mês de dezembro, no mês de Natal, eu tive essa ideia de trazermos estas reflexões a respeito de Jesus. Mas afinal, quem é Jesus? Vejam que eu não falei quem foi, mas quem é. Porque para nós espíritas, que acreditamos na reencarnação, na sobrevivência do espírito após a morte, Jesus está entre nós. E para responder a esse questionamento, eu vou lá para a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os espíritos amigos, perguntando qual o exemplo, qual a referência que Deus dá ao homem para servir de guia e modelo. E essa é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, cuja resposta é Jesus. O comentário que se segue de Kardec é longo, não é? Ocupa quase praticamente toda a página. Mas para a gente pensar nisso, o exemplo, né, que Deus nos traz, né, a figura que Deus nos traz para servir de guia, ou seja, nos direcionar, nos orientar, nos mostrar o caminho e modelo. Ou seja, quando eu tiver que me inspirar em alguém, este é o que eu quero seguir, eu quero ser igual a alguém, que às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Os espíritos nos dão essa resposta. Se mire no exemplo de Jesus, guia e modelo. Jesus, ilustre, sem dúvida alguma. Por que ilustre? A presença de Jesus na Terra mudou a história da humanidade. A forma de encararmos a história usa o nascimento de Jesus como referência. Nos referimos a AC, antes de Cristo, para os acontecimentos antes da sua chegada na Terra, e DC, depois de Cristo, para os acontecimentos a posterior do seu nascimento. Então, este ano, ano de 2020, DC. O DC a gente não fala, a gente usa o AC para saber que foi antes do Cristo. Mas os que são posteriores a ele, a gente simplesmente fala o ano. Então, estamos no ano de 2020, mês de dezembro de 2020 anos após o nascimento de Jesus Cristo. Às vezes é um detalhezinho que a gente não presta atenção, mas que toda vez que alguém pergunta, que ano é esse? Que ano estamos? E eu falo 2020, eu estou me referindo anos após o nascimento de Jesus Cristo. Isso é importante para a gente, às vezes, quando falar isso, trazer na memória. Jesus também é ilustre, porque ele trouxe um evangelho, que o significado da palavra evangelho é boa nova, uma notícia boa, algo bom. Apesar de Jesus não ter escrito nenhuma linha, sabia escrever, com certeza. A gente tem nas passagens do evangelho, lá, aquela citaçãozinha de quando a mulher adúltera vai ser apedrejada.
E Jesus, questionado a respeito disso, se essa mulher que cometeu adultério deveria ser ou não apedrejada, Jesus se agacha, pega um graveto, começa na areia, na terra, a fazer movimentos. E o que Jesus estava fazendo? Escrevendo todas as imperfeições de cada um daqueles que estavam. Todos os equívocos. Não na condição de um julgador, mas na condição de avaliando o que cada um estava ali. E como um grande professor, como um grande mestre, ele leva todas as pessoas ali presentes a uma busca interior, a uma reflexão, bradando em bom e alto som: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Porque ele, conforme vai rascunhando no chão, e aí, porque sabemos que Jesus escrevia, sabia escrever, as pessoas mergulham em si, veem que não são livres de equívocos e soltam as pedras e vão embora. Então Jesus sabia escrever. Mas mesmo sabendo escrever, jamais escreveu uma linha sequer. Quando pegamos o Evangelho, também dito Novo Testamento, um dos livros da Bíblia, ressalva seja feita, o livro mais lido da humanidade. Primeiro livro impresso. Anteriormente, ele era feito por copistas, pessoas que pegavam o original e escreviam à mão. Com o advento da imprensa por Gutenberg, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. E desde então é o livro mais comercializado, mais vendido, mais lido da história da humanidade. E o Novo Testamento, que conta a partir do nascimento de Jesus e a sua trajetória entre nós, está contido neste livro. É lógico que neste livro temos passagens, temos situações que podem ser questionadas, podem entrar em conflito, como, por exemplo, os atos comuns da vida do Cristo, o nascimento, a data do nascimento. Né? 25 de dezembro, comemoramos o Natal. Natal com N maiúsculo, que significa o nascimento de Jesus Cristo. Mas, historicamente, não sabemos se foi 25 de dezembro ou outra data qualquer. Então, este episódio dos atos comuns da vida dele é questionável. Ok. Os milagres também são questionáveis. Até porque nós, como espíritas, sabemos que o milagre estaria na conta do sobrenatural. E nós sabemos que o sobrenatural não existe. Às vezes são fenômenos de leis que desconhecemos, mas nem por isso são sobrenaturais. E a partir do momento que a ciência avança e vai descobrindo novos fenômenos, novas leis, vamos entendendo aquilo que até então era considerado como um milagre, como algo natural. Haja exemplo, o ar quente, que faz um balão voar. Para quem não conhece as leis da física, acha sobrenatural, um milagre, um objeto pesado voar. Mas para o conhecedor dos fenômenos, de que o ar quente é mais leve, tem a capacidade de ficar, né, mais alto, perfeitamente inteligível isso. Então, os milagres podem ser questionáveis. As profecias, que são acontecimentos futuros,
também podem ser questionáveis e constantemente. Será que ele quis dizer isso? Que aquele fenômeno que aconteceu estavam nas previsões dele? Também são atos questionáveis. As palavras que muitas vezes se tornaram dogmas e questionáveis. Que aquela frase, que aquela situação significa X, Y. E a partir daí criou-se até conflitos armados por conta de citações, de palavras que viram dogmas. Todos esses aspectos, atos comuns da vida do Cristo, os milagres dele, as profecias que ele nos trouxe, e palavras fora de contexto são questionáveis. Porém, um dos aspectos do seu evangelho, não escrito por ele, mas escrito pelos seus apóstolos. Dois deles contemporâneos, Mateus e João, João Evangelista, conviveram com Jesus, conheceram Jesus, andaram com Jesus. E dentro desses evangelhos, o que é inatacável são os conceitos, o ensinamento moral por trás das suas passagens. Trazendo o exemplo da mulher adúltera, que é a condição de apontarmos o dedo, de julgarmos o outro já no primeiro momento, mas esquecemos de olhar para nós, para as nossas atitudes, para os nossos atos e perceber que nós também somos falíveis. Somos perfectíveis. Temos essa centelha divina em nós. Mas estamos num processo. Então não caberia nem a nós julgarmos. Então o ensino moral é inatacável. E é justamente este ensino moral que é a base de todas as religiões, quer sejam cristãs ou não. Se pegarmos outras crenças religiosas e virmos o cerne dos seus ensinamentos, a moral de Jesus, a moral do Cristo, ali se encontra. E olha que interessante, falando de religião, nós temos aí na face da Terra 7 bilhões de espíritos encarnados. Nós estamos nesses 7 bilhões, nessa contabilidade. Nós temos que 2 bilhões e 500 milhões, praticamente 1/3 de toda a população, tem como crença religiosa o cristianismo. Daí eu ficar muito preocupado lá daqueles jogos que eu falei, daquele filme. 2 bilhões e meio. Uma em cada 3 pessoas que habitam o planeta Terra no corpo físico encarnadas são cristãos. Então, dos 15 adolescentes, nessa contabilidade simplificada, 5, teoricamente, seriam cristãos. E por serem cristãos, deveriam conhecer o nosso ilustre amigo, irmão, Jesus. Então, apesar de termos 1 em cada 3 habitantes da Terra cristão, mesmo assim, Jesus ainda é desconhecido para muitas pessoas. E por que a gente vai percebendo que ele é desconhecido? Porque a gente ainda vê muitas guerras,
Se nós o conhecêssemos, estudássemos a sua moral contida nos seus ensinamentos, no Evangelho, na Bíblia, naquele livro que nós falamos, né, o mais vendido, não teríamos guerras, não teríamos o egoísmo, porque a moral do Cristo nos incita, nos estimula a sermos fraternos, a sermos caridosos com o outro. Se realmente conhecêssemos Jesus, não estaríamos no materialismo arraigado, preocupado com a existência neste mundo, acima da existência em outro plano, em outra vida que o Cristo veio nos mostrar. Lembre-se, exemplo maior de guia e modelo para nós. Jesus não tinha necessidade de ter encarnado na Terra. Espírito excelso, que costumamos falar. Espírito das esferas elevadíssimas. Espírito angelical, que por amor a nós, está entre nós desde a formação do nosso planeta. Os espíritos amigos nos trazem que ele é o grande governante do nosso planeta. Se fez homem entre nós para mostrar pelas suas ações, pelos seus atos, que o caminho que leva a Deus, que o caminho que chega à perfeição é factível, é crível, pode ser realizado. Ele nos traz um modelo de simplicidade, de concisão, pegando as leis mosaicas do Decálogo e sintetizando, simplificando para o nosso conhecimento. Dizendo que precisamos de duas leis. A primeira, amar a Deus, nosso Pai, nosso Criador, acima de tudo isso. E o segundo, segunda lei, segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. A moral do Cristo. Se eu me amo, quais são as atitudes que eu terei para comigo? E a partir do momento que eu tenho essas atitudes comigo, eu irei estendê-las ao meu próximo, ao outro. Aquele que está junto comigo, na mesma família, no mesmo caminho, e para aqueles que estão no mesmo planeta. Não estão no mesmo núcleo que eu, mas estão no mesmo planeta, ao outro. E como nós podemos resgatar, fazê-lo ilustre, muito mais ilustre do que pensamos que ele o seja? A principal maneira de torná-lo ilustre é conhecê-lo. Não iremos ter a oportunidade de conhecê-lo fisicamente. Ele esteve entre nós há 2000 anos. Ficou conosco 33 anos encarnado, e partiu para de lá do plano espiritual velar, cuidar, nos orientar, nos proteger. E olha que interessante.
a sua presença entre nós foi tão importante, tão ilustre, que o seu nascimento é comemorado todos os anos, que é o Natal. Logicamente, nós, com as nossas questões egoísticas, materialistas, transformamos este período do natalino, às vezes numa questão mercantilista, numa questão meramente material. Mas aí cabe a todo cristão, e nós, como espíritas, mais ainda, a estimularmos esta lembrança viva de Jesus. A sua condição de estar entre nós neste planeta. E no mês de Natal, que amolece muitos corações, que é a sua memória que lembramos, que comemoramos, promove um manto de proteção energética ao nosso planeta. Porque os homens abrem mais os seus corações, possibilitando a inspiração dos conceitos morais do Cristo. Muitas vezes, ações de doação, de caridade, de transformação sociais se iniciam no mês de dezembro. Onde as pessoas, eu quero ajudar a adotar uma criança no asilo, adotar um idoso no asilo, uma criança num abrigo, e faz aquelas sacolinhas, providencia um conforto material para aquela pessoa. Inspirado no nascimento do Cristo. E muitas vezes isso é o que faltava. É aquela centelha para abrir o seu coração e abrir a sua mente e promover a transformação necessária. Para torná-lo ilustre, precisamos resgatá-lo. Mas não somente no período do Natal. Resgatá-lo dia a dia. Vivenciá-lo dia a dia. Como? O seu evangelho está escrito. Lições morais ali contidas. Lermos, refletir e começarmos a transformar o nosso dia a dia. E muitas vezes precisamos descobri-lo. Aqueles jovens, aquelas crianças, no comecinho do nosso bate-papo, muitos não o conhecem. E como vamos fazer para que eles conheçam a Jesus? Resgatando a memória do Cristo, resgatando os seus ensinamentos. Esses jovens, essas crianças, têm os seus heróis, esses heróis da modernidade, de capas, espadas e máscaras. Mas precisamos mostrar-lhes um grande herói, as histórias de Jesus Cristo. Não numa maneira fantasiosa, mas mostrar que ele conhecia o outro, que ele o consolava, que ele prometia um mundo melhor de transformações, que ele curava os enfermos, consolava os aflitos, fazia que os sonhadores tivessem alento.
Esta são as reflexões que venho trazer para todos nós. Nós, espíritas, sempre convidamos a todos a realizarem culto do Evangelho no lar. Olha que bênção! De pegarmos os aspectos morais dos ensinamentos de Jesus Cristo e lermos, conversarmos, discutirmos no nosso ambiente doméstico, com os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos. E dessa discussão salutar, irmos introspectando. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que são duas frases que a gente lendo fala, nossa, que sabedoria, mas muito difíceis de colocar em prática. Então, Jesus, para sair da condição de desconhecido e chegar à condição de ilustre na nossa vida, precisamos tê-lo em nossa vida no dia a dia. Então, desejo a todos que nas suas comemorações, nos seus lares, com aquele seu ciclo mais próximo, devido à condição especial deste ano, parem 5 minutos, 10 minutos e direcionem as suas reflexões para o grande responsável da comemoração, Jesus. Que possamos trazer esse ilustre amigo, ilustre irmão, esse ilustre convidado para a nossa ceia. Na verdade, a ceia é dele. E possamos refletir, permitir que as suas vibrações doces de amor, de paz, de justiça, de estímulo invadam o nosso coração. Que nós permitamos que ele esteja conosco, não somente nesse único dia, mas todos os 365 dias do ano, todos os instantes da nossa vida, fazendo que seja o nosso modelo e que seja a nossa inspiração. Fiquem na paz de Jesus, fiquem com a paz do Cristo. Que Deus nos abençoe. Um beijo a todos. Grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, de adentrar aos vossos lares com vossa permissão e trazer estas reflexões neste momento de transformação do nosso planeta, onde mais do que nunca Jesus em nossas vidas, em nosso lar, fará toda a diferença. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até mais.